Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, alunos do Maria Eunice e outros alunos, outras pessoas que podem eventualmente ver esse vídeo. Espero que vocês estejam o melhor possível dentro da situação em que nós nos encontramos de isolamento ou afastamento social. Aquilo que for mais conveniente. Vamos logo sair dessa, tá, gente? Tudo vai dar certo. Tudo vai sair da melhor forma possível. Foco nisso, né? Muito bem. Estou gravando esse vídeo para ser uma revisão de todas as atividades que eu coloquei para vocês, tanto no blog como no grupo do WhatsApp, tá bom? Essas atividades vou passar a cada uma delas aqui e a gente terá isso como atividade dessa semana, tá bom? Sigam as instruções que estão aí no texto dessa atividade e atenção agora que vai começar a revisão, beleza? Valeu, gente, bora lá. Então, a primeira atividade que eu passei para vocês foi no dia 30/4. Vocês tinham que responder algumas coisas e vamos corrigir elas aqui agora, tá? Então, nós temos aqui uma imagem na primeira questão, algumas imagens, e eu estou perguntando qual delas que é fonte de energia. Bom, fonte é aquilo que está, que é da onde nós retiramos energia. E aqui nós temos um problema, tá? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Aqui eu tenho uma imagem, um desenho de uma pilha, o sol, um prato de comida e fios. Qual deles são fontes de energia? Bom, isso aqui é uma fonte de energia, essa também é outra fonte de energia, isso aqui também é uma fonte de energia. Pilhas, fontes de energia elétrica, certo? Elas usam a energia química transformando em energia elétrica que a gente utiliza. Sol, fonte de energia térmica e luminosa. Ela transforma a energia nuclear nessas duas para nós. Não só para nós, né, para quem utilizar, tá bom? É que no caso, nós estamos falando do Sol especificamente, a gente sabe que o nosso sistema aqui não tem vida como a nossa. Assim, inteligente, que pensa, blá, 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 né? Pensa, constrói seu conhecimento e assim por diante. Talvez aí uma galáxia muito distante, ou sei lá na onde, pode ter outros seres vivos que possam pensar em alguma forma. Então, o nosso Sol fornece para nós luz e energia térmica, tá bom? O prato de alimento, ele nos fornece energia também. Mas qual tipo de energia que nos é fornecida a partir dos alimentos? A energia química, que é o que nós utilizamos, tá? Mas a pilha também. Bom, a questão é que nós fazemos uso dos alimentos e retiramos dela a energia química. E a gente transforma essa energia em outras que nós usamos. Por exemplo, energia térmica para manter a nossa temperatura constante, em torno dos seus 36 graus e meio, mais ou menos. E por que fio não é uma fonte de energia? Porque fios, eles transportam energia, eles conduzem, então eles são condutores e não fontes de energia. Tá claro isso? Então, fonte de energia é da onde a gente retira energia. Da pilha, a gente tira energia elétrica. Do sol, térmica e luminosa. Dos alimentos, energia química. Tá? Segunda questão. Para as imagens abaixo, indique se cada uma é uma fonte renovável ou não renovável. A gente já tinha discutido algumas coisas, e então coloquei essas 6 imagens. Na verdade, uma só, eu coloquei esses números, né? Então, nós temos a imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A imagem 1 é de uma hidrelétrica, que é uma fonte renovável. A 2 é de uma usina eólica, que também é renovável. 3 é uma extração de petróleo, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, se o petróleo é uma fonte de energia renovável. Não, não é. Energia termonuclear, que é uma usina nuclear, é energia renovável ou não renovável?
não renovável. 5, energia solar, tem aqui placas solares. As placas solares podem ter duas, tá? Uma, que é da onde a gente absorve a luz solar e produz energia térmica, e outra que absorve a luz solar e produz energia elétrica. A primeira é uma... Como a gente sai com blusa escura e no sol a gente percebe que esquenta, é simplesmente isso que está acontecendo. Já nas placas fotovoltaicas, elas produzem eletricidade por um fenômeno que é chamado de fotoelétrico, tá? Então tem uma certa condição que quando a luz bate num certo material de um certo jeito, produz eletricidade. Ela é pouco eficiente, não transforma muita energia solar em elétrica, mas o sol está aí brilhando todo dia, por isso que ela é renovável, porque ela sempre está, é sempre renovável, né? O 6 é uma usina de produção de hidrogênio. Essa especificamente a gente não tinha discutido em sala de aula, então muitos podem ter se confundido aí com alguns podem, como eu pensei num primeiro momento, que isso aqui era um biodigestor. Biodigestores, eles pegam esgoto e pegam aquele material orgânico, produz gás, por exemplo, gás metano, queima esse gás metano e produz eletricidade, tá? Então, isso aí seria uma energia renovável, porque esgoto a gente produz todo dia, né? Ah, você entendeu, né? Isso aqui é o sinal em libras, porque eu estou falando, né? Que são as fezes e outros excrementos, né? Mas, nesse caso do hidrogênio, nós temos um problema. O hidrogênio, hoje, pode ser obtido de várias formas, mas a que o pessoal comercialmente usa é a extração de hidrogênio a partir de substâncias extraídas do petróleo. Então, aí, embora o hidrogênio, quando queimado ou usado, ele gere bastante energia, ele é muito eficiente, não polui, tudo, mas ele é retirado de um lugar que não é renovável. Então, se ele for retirado de um lugar que não é renovável, ele também se torna uma energia não renovável. Agora, o hidrogênio pode ser extraído, por exemplo, da água, por um processo que a gente chama de hidrólise. Nesse caso, a água produz o hidrogênio, quando utilizado, por exemplo, nos carros, aí tem carros que estão utilizando uma reação química que acontece do hidrogênio produzindo eletricidade. O resultado dessa reação química é água. Então, eu tinha água e gerou água. E só. Portanto, isso aqui é uma energia renovável. Só temos que tomar cuidado de onde é e como está sendo feito o processo de obtenção dessa energia. Beleza? Eu colocaria renovável pelos preceitos que existem, mas tem essa questão. Eu coloco renovável. Ah, e se eu coloquei não renovável, professor? Se você pensou nessas condições que eu estou falando, você acertou. Tá bom? E depois faço um texto pequeno sobre a importância de usar as energias. Bom, gente, a energia está na nossa sociedade em tudo que a gente pode ver. Em tudo. Inclusive, uma forma de a gente poder entender os períodos históricos do homem é observando a quantidade de energia que a gente usava. Tá? E a explosão de energia que começou por volta aí de uns 200 anos atrás, mais ou menos ali na época da primeira Revolução Industrial, com o uso das máquinas a vapor. Óbvio que na medida que o homem começou a utilizar animais no campo para fazer o arado, como era aqui na época da escravidão, aquele absurdo que foi a escravidão, mas existiam já os engenhos de boi, e inclusive houveram engenhos onde escravos empurravam os moinhos. É uma coisa absurda. Mas do homem, aí, no caso, não conta, mas quando a gente começou a usar do boi, que é um animal muito mais forte do que o homem, isso, os moinhos lá dos Países Baixos, que eram utilizados para bombear água para fora ali do continente que está abaixo do nível do mar, ou de regiões alagadas. Enfim, o homem, na medida em que ele começou a usar o ambiente a seu favor, ele começou a utilizar energia. E esse uso de energia cresceu
foi crescendo devagarzinho, e quando chegou aí, principalmente a primeira Revolução Industrial, houve uma guinada, um aumento absurdo. Tanto que, há alguns anos atrás, o homem atingiu uma incrível marca de gastar mais energia do que recebe do Sol. E de forma geral, tudo que existe no nosso planeta é energia solar de alguma forma que foi guardada, de forma geral, tá bom? Então, as plantas, elas precisam de luz para crescer, então elas estão absorvendo energia. E a gente come algumas plantas dela. Então, nós estamos usando a energia que aquela planta guardou, que era do sol. As hidrelétricas, a luz bate na água, esquenta ela, faz com que algumas moléculas tenham energia suficiente para se desprender e ir pela forma gasosa, ganha os céus, vai para uma região do continente pelas nuvens, chove nessa região, cria um rio, esse rio abastece as hidrelétricas, ou seja, a energia elétrica, principalmente aqui no Brasil, que é 80% de usinas hidrelétricas, a energia elétrica que a gente consome aqui no nosso país, vem de hidrelétricas, em torno dos 80%. Ela também deriva da energia solar. Tudo aqui no nosso planeta, praticamente tudo no nosso planeta, vem de energia solar. Óbvio, tem algumas que não. Inclusive renováveis, tá? Por exemplo, as geotérmicas, né? Que é muito utilizado na Europa, onde havia, por exemplo, escavações de carvão, então chegaram muito profundamente na crosta terrestre. E em alguns lugares que tinha uma temperatura elevada. Então eles canalizaram a água até lá embaixo, esquenta essa água vira vapor, gira uma turbina, gera eletricidade. Tá? Essa energia do nosso planeta, não necessariamente do Sol. A tectônica do planeta, né, o movimento das placas, vai atritando ali, esquenta e aí chega perto da crosta. Então você tem a manta e a crosta terrestre. E essa manta é muito quente justamente por conta desses atritos que acontecem no núcleo do nosso planeta. Tá? Enfim. Então, assim, nós podemos falar sobre muitas coisas. Transporte, nossa vida cotidiana, enfim, dá para tratar sobre muitos temas, um texto sobre energia renovável. Tá? Depois teve uma questão, uma atividade, aliás, que era do 8º e 9º ano de uma aula de ciências, que foi a segunda aula do CMSP, que passando aí no YouTube também, falando sobre coronavírus, e eu montei algumas questões sobre elas. Então vamos a elas. Marque a resposta correta e na mesma ordem para os nomes da família do vírus, para o nome do vírus e o nome da doença causada pelo vírus aí, que o tema era coronavírus. Tá? Papilovírus não é o nome da família do coronavírus. O nome da família é coronavírus. Então, essa questão está errada. Covid-19 é o nome da doença, SARS-CoV é o nome do vírus. Então, até a ordem também está errada. Tá? Coronavírus é o nome da família? Opa, beleza, é o primeiro. Influenza? Não. Influenza é o nome de um vírus, mas não o nome do vírus que causa o Covid-19, que é o nome da doença. Coronavírus. SARS-CoV, Covid-19. É essa a resposta correta. Coronavírus, nome da família do vírus. SARS-CoV-2, o nome do vírus. Covid-19, o nome da doença. Covid-19, H1N1, coronavírus. Tudo errado, ordem e etc. Segunda questão. Observe o gráfico abaixo e responda qual a importância de se achatar a curva de disseminação da Covid-19. Então, temos um gráfico. Esse primeiro aqui é quando não teve nenhuma ação de impedir ou de diminuir a disseminação, a propagação desse vírus. Então, transmissão de forma descontrolada, fora de controle, e depois transmissão controlada. Essa que é a questão. Muitas pessoas estão atentando para o vírus e falando, ele mata pouco, porque está em torno de 1, 2%, embora para aqueles familiares que tiveram um parente ou ente querido que morreu, não é pouca gente, né? Mas enfim, em números gerais, realmente, ela não causa tanta morte assim, mas ela causa muita hospitalização. Em torno de 20% dos infectados precisam de algum tipo de tratamento. E desse total, 5% precisam de tratamento em UTI. Então,
A cidade de São Paulo, em torno, que tem 21 milhões de habitantes, vamos considerar que metade, 10 milhões, foram infectados pelo SARS-CoV-2, tá? Então, 20% deles precisariam de algum tipo de tratamento. Então, 20% de 10 milhões, eu estou falando de 2 milhões, 4 milhões de pessoas que precisam passar por algum tratamento de hospital. Aí, 5% desses 10 milhões, ou seja, 500 mil pessoas, precisariam de UTI, tratamento intensivo. Talvez não o uso de respirador, mas precisar de um atendimento específico, que nós não temos o total desses leitos. Então, você fazer com que essa doença, porque ela não está evitando de ser propagada, ela está evitando de ser propagada rapidamente. Então, quanto mais tempo demorar para que essa doença seja propagada, mais espaçado é o tempo de pessoas precisarem ser hospitalizadas. Tá? Então, o afastamento social é para diminuir a velocidade de propagação dessa doença. E o Brasil está mal nessa. Chegou a 3, uma pessoa para cada 3. A próxima questão a gente vai falar sobre isso. A gente já falou até no outro vídeo. Então, por que é importante achatar a disseminação do Covid-19? Da Covid-19. Pois assim teremos menor quantidade de mortes. É verdade, nós vamos ter menos quantidade de mortes porque a gente vai conseguir atender mais, mas não é essa a importância. A importância é não encher o hospital de gente. Porque se o hospital encher de gente, nós temos um outro problema. As pessoas não vão mais morrer só por Covid-19. Pessoas que precisariam de outros tratamentos não terão como ser atendidas, porque as vagas estarão totalmente ocupadas. Tá? Eu sei que o SUS tem muitos problemas, mas é deveria ser um orgulho nacional. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema público de saúde. Óbvio, não estou dizendo que ele é perfeito, porque não é. No entanto, é um feito absurdo, muito grande e importante. Você pega a Inglaterra, Canadá, são países que se orgulham muito do sistema público de saúde que eles têm, mas qual que é a população da Inglaterra? Se eu não me engano, em torno dos 80 milhões. Canadá, 50, 60 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo já representa uma boa parte disso daí. Sem contar o tamanho do Brasil e a profunda diferença que existem nas diversas regiões do nosso país, tá bom? Então, essas coisas têm que ser muito claras na nossa cabeça para a gente poder apoiar ou criticar qualquer política pública com relação a essa pandemia. Então, a primeira questão é totalmente errada. Não é esse o foco. Porque dessa forma sobram medicamentos. Não tem medicamento para Covid-19. Não existe. Porque é uma doença nova, a gente não conhece. Embora vacinas estão sendo criadas e algumas estão sendo projetadas aí para dezembro começar já a ser colocado nas pessoas, mas isso é o futuro, ainda não é agora, então vai demorar um pouco. Então, olha só, essa terceira questão, vamos analisar. Pois dessa forma, o sistema de saúde teria condições de atender de forma satisfatória aqueles que necessitam de auxílio médico. Essa é a resposta. Por quê? Quando a gente pensa que teriam menos pessoas, então nós temos mais possibilidade de atendimento. E mais, se eu tenho mais tempo para estudar, mais tempo para analisar o que essa doença causa, eu tenho mais tempo também de encontrar medicamentos ou a vacina. Por isso é importante você diminuir a velocidade de transmissão da doença. Beleza? Porque assim irão sobrar vagas nos hospitais. Isso não é verdade. Vagas já não são lá assim tão abundantes nos hospitais brasileiros, mas seriam ainda menos abundantes com o fato da doença estar descontrolada. Mas, como eu disse, nós precisamos ter condições de atendimento. E assim,
as vagas nos hospitais não é a principal coisa, tá bom? Beleza? A quarta questão, essa foi uma questão que eu já trabalhei com a professora Daiane, que foi uma revisão que eu fiz dessa atividade aqui, tá? Dessa questão em específico. Para resumir, eu queria saber qual que seria o valor de quantidade de pessoas que estariam aqui embaixo, né? Então, ó, 1 vezes 3, 3 vezes 3, vezes 3 de novo. Então, ó, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Facinho, né? Uma progressão geométrica, coisa que nós já começamos a estudar aí no 9º ano principalmente, mas no 8º ano já teria condições de fazer isso, analisando essa questão de forma lógica, tá bom? Depois escrever um texto argumentando sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus e quais são suas perspectivas para depois do término dessa doença. Então, aqui era uma questão para você poder colocar lá a sua esperança, os seus pensamentos sobre isso, sabe, gente? Eu sei que é difícil, tá? É uma situação extremamente delicada, mas é o que nós temos. Então nós precisamos ter foco para a gente não se adoecer também nessa história toda, sabe? Manter esperança nos faz também poder ser mais acolhedores conosco, tá? Embora seja uma situação muito complicada, tá bom? E a última atividade foi do dia 18, semana passada. Então eu coloquei alguns vídeos para que vocês pudessem ver, tá? Esses 2 vídeos são bem legais, esse bem curtinho e esse aqui é de um vídeo do canal Futura, excelente também. Essa professora, muito boa a aula dela. E aqui falava sobre energia renovável e não renovável de uma forma um pouco mais entender o que cada uma é. Então vamos lá. Então, o que são fontes de energia renováveis e não renováveis? Renovável, fonte de energia infinita. Não renovável, fonte de energia que acaba rápido. Bom, não existe lugar onde você pode tirar energia infinitamente. Por mais que o Sol ele esteja brilhando há muito tempo, um dia ele vai parar. E vai parar porque aquilo que ele usa como combustível vai acabar, tá? E quando isso acontecer, o Sol deixará de fornecer energia ou funcionará de um jeito diferente. Mas veja, ele não é infinito. Não existe uma fonte infinita, tá? O não renovável é uma coisa que acaba rápido. Isso não é verdade, porque olha o petróleo, a gente está extraindo petróleo aí há 100 anos. E há quem diga que 100 anos é bastante tempo. Então não acabou rápido, certo? Mas, de fato, é uma energia que ele está atrelado ao tempo, mas não ao tempo que ele acaba, ao tempo que ele se renova. Tá bom? O petróleo, por exemplo, ele é material orgânico, vegetal ou animal, que ficou depositado durante milhões de anos e que processos geológicos deram condições para que ele se transformasse nisso, como ele é agora. Então, essa transformação de pressão, temperatura, causou o petróleo ser como é. Só que isso ao longo de milhares de anos. Tá? Ou seja, se nós zerarmos a quantidade de petróleo no mundo hoje, só daqui milhares de anos, se acontecer as condições necessárias para que ele seja formado novamente. Por isso que ele não é uma energia renovável, porque ele não, na medida que a gente usa, ele não se renova, certo? Ah, mas isso não é mesmo de infinito? Não. Não, porque a renovação conta com outras energias que estão sendo utilizadas, por exemplo, o etanol. O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, né? Que, por sua vez, é uma planta que precisa da energia solar. Então, tudo bem, eu consigo produzir etanol numa velocidade bastante interessante e num intervalo de tempo que eu consigo utilizar aí durante ao longo de um ano inteiro, praticamente. Mas veja, se você extraiu aquela quantidade de cana-de-açúcar e produziu etanol, você não consegue produzir de novo daquela mesma cana. Acabou. Aquela fonte acabou. Você tem que
gerar novamente essa fonte, entende? Então a geração da fonte, essa renovação da fonte é a questão de ser renovável ou não, tá? Então vamos para a segunda opção. Renovável, fonte de energia que não causa nenhum dano ao ambiente. Não renovável, fonte de energia que ajuda o meio ambiente. Bom, não renovável, nenhuma fonte de energia vai ser totalmente inócua, ou seja, sem causar nenhum malefício para o ambiente, tá? Por exemplo, energia solar, que seria a mais limpa de todas. Bom, você tem que fazer a placa solar. A placa solar usa mineração nos ambientes, isso causa erosão e outros problemas geológicos. Você tem a reflexão da luz que bate na placa e vai para os céus. Isso pode contribuir, por exemplo, ao aquecimento global e também a navegação dos aviões, né? Então, a hora que eles estão trafegando no espaço aéreo, aquela luz que reflete e que vai lá para as aeronaves pode causar problema. Inclusive, os aeroportos que ficam em regiões de cidade, praticamente hoje não existem mais. Nenhum dos motivos são os telhados que estão refletindo muita luz, tá bom? Ou seja, tanto um quanto o outro vai ter problemas ambientais, sempre, invariavelmente. Óbvio que os renováveis causam menos, mas não é zero, tá? Terceira questão, então, ela que está certa. Renovável, fonte de energia que se regenera rapidamente e pode ser utilizada novamente. Está certo. Não renovável, fonte de energia que não se regenera rápido o suficiente. Para isso, pode ser necessário muito tempo. Perfeito. Resposta é essa. As fontes de energia renováveis são mais limpas que as não renováveis, em sua maioria. Descreva alguns dos problemas que podem ocorrer por conta da produção de energia através de uma fonte renovável. Vamos falar do etanol, que é um lugar que a gente conhece bastante na nossa cidade, aqui em Bauru, estado de São Paulo, tem muita plantação de cana. E qual que é o problema da cana? É uma monocultura. Monocultura, de forma geral, ele esgota o solo, né, com seus nutrientes e também causa erosões, além do impacto aos animais que vivem no ambiente. Então, esses são alguns dos problemas. Você pode discorrer sobre qualquer um deles. As hidrelétricas, o alagamento que existe é muito grande. Então você tem que retirar pessoas, animais e o espaço que você perdeu, além de que ele também produz gás carbônico. Sabia disso? Mas como ele produz gás carbônico? Ué, o material que está lá debaixo da água, que não vive debaixo da água, ele vai se decompor. A decomposição desses materiais produzem gases poluentes, entre eles o gás carbônico, tá? Ou pode ser gerado gás carbônico. Terceira questão, muitos países da Europa produzem energia elétrica a partir de usinas termonucleares. Aqui no Brasil temos duas delas em pleno funcionamento e uma terceira que não está acabada. São elas Angra 1 e 2 e o Angra 3 que está inacabado. Não funciona, inacabado sim, não está no seu pleno, tá? Responda qual tipo de fonte é essa e se ela é renovável ou não renovável. Tá? Então, é uma fonte elétrica? Não. Não é renovável, realmente. Esse tipo de energia produzida aqui em termos nucleares não são renováveis. Tá? Eólica não é. Nuclear, nuclear até o nome ajuda, termonuclear. E ela é não renovável. Térmica é renovável. Mas tem o térmico também. Mas então, gente, a questão é que, da onde vem essa energia térmica? Do núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo se desfaz, né? O que a gente usa é a fissão nuclear, quebra o átomo libera muita energia, essa energia é absorvida na forma de calor, que esquenta uma água, que essa água gira uma turbina, essa turbina gira um dínamo, que produz eletricidade. Fechou? É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Façam as atividades que estão sendo pedidas para vocês, beleza? Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu.